Quando você pensa em arquitetura brasileira, normalmente as pessoas pensam em Niemeyer, né? Ele consegue abordar em uma mesma obra o elemento da forma em associação com elementos extremamente democráticos, assim, dentro do conjunto. Consegue fazer uma coisa igual como o Copan, que é uma escala infinita de pessoas, assim, e consegue fazer uma coisa super íntima. É onde as pessoas circulam, vivem, habitam, moram e compram coisas e, sabe, estão ali naquele ambiente. O Copan, ele tem uma história que faz parte da história do Oscar Niemeyer aqui em São Paulo. O Oscar, na verdade, ele chega em São Paulo com um projeto do Parque Ibirapuera e aí, em seguida, alguns investidores chamam ele para fazer algumas obras de importância fundamental para a cidade. Ele faz o Copan, faz mais 3 edifícios aqui na cidade, praticamente ao mesmo tempo, 3 ou 4 ao mesmo tempo. Eu acho que o Copan faz parte de uma ideologia que nasce com Le Corbusier, da ideia de fazer unidades de habitação praticamente íntegras em si mesmo, que fossem quase que completas em si mesmo. O Le Corbusier, na década de 40, vai fazer em Marseille, em Firminy, uma série de lugares da França, o que ele chamava de unidade de habitação. Essa unidade de habitação é um pouco a memória dessa unidade de habitação que o Oscar vai reproduzir aqui. São edifícios multifuncionais, onde a base é a habitação, mas dentro dele possui comércios, serviços, no caso da unidade de habitação, até creches possuía-se lá. No projeto do Copan, houve uma certa distorção com o tempo nisso, mas ele nasce desse conceito de que era uma unidade dentro de uma metrópole que precisaria ter em si elementos fundamentais para a vida. Então o Copan, ele tem esse diferencial de um edifício de apartamentos normal que a pessoa faça, que tem só lá uma entrada, uns apartamentos. Ele é, digamos, já um conceito que hoje em dia a gente começa a entender que é muito útil, que é multifuncional, né? Todas as unidades que foram feitas, por exemplo, na restauração de Berlim, pós-queda do muro, todas são feitas com esse mesmo pensamento. São unidades habitacionais cujas os elementos que contêm ela são múltiplos. Então você tem serviços, comércios e outras coisas. Terezinha, quanto tempo você está aqui no Copan? 46 anos. Sempre com salão? Sempre com salão. O Copan já tinha a fama que ele tem hoje? Não tinha a mesma fama. Agora melhorou bastante o Copan, porque era assim muito fechado, as lojas, tudo. Agora está tudo quase todas abertas, né? Por que a senhora escolheu o Copan? Porque não sei porque me encantou esse prédio. E eu falei, acho que tem muitos moradores aqui, tem 5.000 moradores aqui, né? E achei que, joguei com a sorte, que era muito fechado aqui, mas deu certo. E como é que é trabalhar num lugar que tem que é um cartão postal de São Paulo? Muito bom, é bom. É só falar, a pessoa vem visitar, nem se for só para visitar, mas vem. Eu gosto muito. O Copan é um dos edifícios mais altos, É um dos maiores edifícios do mundo, né? Em termos de área construída, tudo, né? Habitacional, sim. E em termos de altura na cidade, ele é seguramente um dos 5 prédios mais altos da cidade, não é? E ele tem essa coisa de
a implantação dele, a forma como ele é, essa sinuosidade, te permite ter praticamente 360 graus da cidade. Isso é muito interessante. Porque mesmo edifícios mais altos, nós tivemos lá atrás o Martinelli, depois tivemos o Itália, ele tem essa coisa de ter essa vista maravilhosa que poucos edifícios da cidade têm. E eu acho que vai se preservar, não vai se perder nunca essa vista que eu acho que tem. Isso é muito interessante, você vê leste, norte, sul, oeste ao mesmo tempo. Para uma cidade fechada e tão, eu chamo de esquizofrênica como São Paulo, é um privilégio ter um prédio com essa vista. Então ele tem essas virtudes. O número de pessoas, ele é um município. Se você pegar uma pequena cidade no interior de São Paulo, no interior brasileiro, ou mesmo no interior europeu, um edifício com mais de 5.000 habitantes é uma coisa impressionante, é uma beleza, né? E nesse sentido, a virtude toda dessa administração que fez com que esse prédio pudesse hoje ter a notoriedade que tem, ele é respeitado em qualquer lugar. A arquitetura paulista sempre foi uma arquitetura com base em elementos muito racionais, muito bem feitos, mas ele faz esse símbolo, que é um elemento em curva. Alguns chegam a dizer que ele tem essa curva, dada a dimensão que ele tem, e se ele fosse uma coisa totalmente reta e a dimensão que ele tem no sentido transversal, ele não seria muito estável, se ele fosse reto. É como se você pegasse uma folha de papel e dobrasse ela assim. O Paulo Mendes da Rocha fala sempre isso, ele ganha estabilidade, porque quando você faz essa curvatura, ele se assenta com mais facilidade, como se fosse um biombo. Se você põe um biombo de pé, ele é muito comprido e alto, ele cai. Se você dobra ele assim, ele fica. Então, alguns fazem essa leitura que eu acho no mínimo simpática sobre o Copan. Mas na verdade a gente sabe que o Oscar tem essa coisa com a curva, com as linhas mais soltas, e ele faz o edifício ganhar essa sinuosidade que é uma marca hoje da cidade e que é reconhecida no mundo inteiro. O Copan, eu acho que ele tem essa coisa de ser um endereço já na cidade, entendeu? Você não precisa dizer Avenida Ipiranga, é o Copan. Isso é bonito, eu acho, para um edifício, né? Tudo que um arquiteto gostaria, que sua obra fosse um endereço na cidade. Eu acho que o Oscar tem essa coisa, ele consegue, onde ele faz, fazer isso. Eu acho o Oscar, claro que eu sou suspeito a falar, que a gente é suspeito a falar dos amigos que gostam, né? Mas eu acho o Oscar uma das pessoas mais generosas que eu conheci toda a minha vida. Eu raramente conheci uma pessoa com senso de não posse das coisas como ele. E só a pessoa livre pode ser generosa, né? Ele é um homem generoso. O Fellini, o grande cineasta, dizia que a generosidade é um atributo da inteligência. Eu acho mesmo. Ele é um homem muito inteligente, portanto muito generoso. E as questões da arquitetura sobre Oscar não precisa se dizer, porque já se disse muito e continuará se dizendo muito. Ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos arquitetos mais importantes do século XX para o mundo, não para o Brasil. Então, sobre ele como pessoa, o que mais me ocorre dizer é isso. Ele é um homem de extrema generosidade, de extrema mesmo, sem nenhuma falsa modéstia, sem fazer disso um atributo especial, naturalmente, simples e generoso. O grande traço político do Oscar é ser um homem generoso nos seus espaços, de acolher, e aqui entram todos.